Hoje, irmãos, nós vamos continuar então o nosso grupo. Hoje o texto que nós vamos ler é Gálatas 5, do verso 1 até o verso 12. Vamos ler. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, digo: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada servirá a vocês. Mais uma vez, declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei se separaram de Cristo, caíram da graça. Pois por meio do Espírito aguardamos pela fé a esperança da justiça. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de obedecer à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento faz fermentar toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de outro modo, e aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz teria sido removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Até aqui. Irmãos, esse texto que nós vamos tratar hoje do apóstolo Paulo, ele está pegando tudo aquilo que ele já escreveu, principalmente os capítulos 3 e 4, e agora ele vai aplicar a situação dos Gálatas. Ele vai aplicar tudo aquilo que ele já falou, a história sobre o filho da livre, o filho da escrava, a história sobre Abraão, e agora ele vai aplicar na vida dos Gálatas. E é isso que nós vamos fazer um pouquinho aqui hoje. Nós vamos tentar aplicar isso à nossa circunstância. Nós vamos explicar o texto e aplicar a nossa vida e a nossa realidade. Ok? Ele, o apóstolo, ele terminou o capítulo 4 falando sobre o filho da livre e o filho da escrava, sobre o filho de Sara e o filho de Agar. E, como se ele estivesse esperando uma resposta dos Gálatas, ele deixa aqui uma pergunta: vocês são filhos da livre ou vocês são filhos da escrava? E no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 5, ele vai como se estivesse pegando eles assim no braço e chacoalhando, depois de fazer essa pergunta. Irmãos, permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. O que o apóstolo Paulo está falando? Falou: irmãos, eu preguei o evangelho a vocês, vocês receberam o Espírito, então, irmãos, permaneçam no evangelho, permaneçam na liberdade, não abandonem a liberdade. Vocês são filhos da livre. Vocês são filhos da livre. E o que é essa tal liberdade? Por que Paulo fala sobre liberdade? Por que a liberdade é tão importante para o apóstolo? Segundo aquilo que nós já vimos nessa carta, porque o apóstolo Paulo fala bastante sobre liberdade nessa carta, ser livre é estar em um relacionamento com Deus. Nós não temos mais algum tipo de intermediário entre nós e Deus. É o próprio Jesus, o próprio Deus, que faz essa intermediação. Nós, pela cruz de Cristo, nós temos acesso ao Pai. Nós não precisamos mais de algo ou alguém para interceder por nós. É o próprio Deus quem criou esse relacionamento conosco. Ser livre é o resultado da morte de Cristo. Então, nós somos libertos por quê? Pela morte de Cristo. Nós sabemos que nós somos livres
porque Cristo nos libertou. Porque Cristo morreu e ressuscitou. E a sua morte nos redimiu da maldição da lei. Então nós somos livres da maldição da lei. Nós somos livres, como o Murilo falou na semana passada, do pecado, nós somos livres do diabo, nós somos livres do medo da morte. Nós somos livres, porque Cristo nos libertou. E essa liberdade, ela é vivida no Espírito de Deus. Nós, como o apóstolo Paulo vai dizer aqui, só podemos viver essa liberdade verdadeiramente se nós vivermos no Espírito de Deus. Essa liberdade não pode ser vivida debaixo da lei, mas debaixo do Espírito. Essa liberdade não é um tipo de, como nós podemos dizer no nosso dia, uma autodescoberta, você procurar em você uma resposta interior sobre quem você é, e quais são os seus sonhos, e qual que é o seu chamado interior. Não é isso. O apóstolo Paulo coloca que essa liberdade é viver de acordo com o Espírito de Deus. É viver segundo a lei de Cristo. É viver segundo a lei do amor. Liberdade é viver essa vida que Deus tem para nós. É viver uma vida unida com o próprio Deus. É viver uma vida cheia do Espírito Santo. E segundo o apóstolo Paulo ainda vai dizer, que aqueles que foram libertos por Deus, através de Cristo e não Espírito, são aqueles que vivem essa liberdade, amando os outros e desenvolvendo relacionamentos marcados pela bondade, pela generosidade, pelas virtudes, e que procuram desenvolver o seu chamado para abençoar outros. Isso é liberdade. Isso é liberdade. O apóstolo Paulo, depois de falar sobre liberdade, vai dizer que, ou vai pedir que os gálatas não se submetam a um jugo de escravidão. Pode parecer um pouco simples para nós isso, mas para o contexto que o apóstolo Paulo está falando, é muito complexo isso. Porque, como nós já vimos, os gálatas eram gentios que aderiram ao Evangelho, e agora os judaizantes estão batendo a porta deles, dizendo que eles precisam se tornar judeus para pertencer ao povo de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês já foram escravos, então quando vocês viviam segundo as suas próprias vontades, quando vocês viviam segundo as suas próprias paixões, quando vocês viviam sem conhecer a Deus, vocês eram escravos. E vocês receberam o Espírito. Cristo os libertou dessa escravidão. E agora, por meio dos judaizantes, que estão tentando fazer vocês obedecerem à lei, vocês estão se submetendo novamente a um tipo de escravidão. E, para o judeu, isso era uma crítica muito séria, porque na cabeça dele, a lei trazia liberdade. A lei era algo que libertou o povo. A lei, inclusive para os judeus, era algo que os livrava da prisão das paixões. Mas, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Para já começar o nosso tema. Que a liberdade que Cristo tem para nós é uma transformação pelo Espírito, que se dá pela novidade de vida, se dá pela união com Deus, se dá pela comunhão com os irmãos, e não uma transformação que é conquistada pela autodisciplina, mas que é o resultado de sermos habitação do Espírito de Deus. E existe uma ironia aqui, quando o apóstolo Paulo fala sobre liberdade e opressão, sobre escravidão. Por quê? E quando fala sobre lei, principalmente. Porque no período que o apóstolo Paulo está escrevendo, os judeus viviam debaixo de Roma. E Roma permitia que os judeus vivessem a sua religião. Porque eles vivessem um tipo de liberdade religiosa, pelo menos nesse momento que eles estavam aqui. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês dizem que a lei de vocês liberta. Vocês dizem que a lei de vocês é algo bom, e que Abraão
o pai de vocês é livre, então vocês são filhos de Abraão, vocês nunca foram escravos e tudo mais, mas vocês estão colocando os gentios debaixo de escravidão. Vocês, por meio da Torá, estão fazendo aquilo que nem o império fez com vocês. Vocês estão tentando, inclusive, circuncidar esses irmãos. E o apóstolo Paulo diz a esses irmãos: irmãos, não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Para nós parece algo muito distante. Por quê? Porque nós achamos que a liberdade é algo natural. Nós achamos que todo mundo quer ser livre. Que liberdade é algo fácil de alcançar. Para nós, às vezes, é difícil você viver debaixo de regras. Mas o apóstolo Paulo e a Escritura nos mostra que isso não é verdade. Que ser livre é difícil. É mais fácil e mais, talvez assim, na mente nossa, é mais seguro viver como escravo. O apóstolo Paulo, quando fala sobre escravidão aqui, ele com certeza, irmãos, tem em mente a escravidão do Egito. Aquele povo que saiu do Egito, foi para o deserto, guiado por Moisés, sendo liberto por Moisés, e reclamava constantemente, se lembrando de como era viver na escravidão. Por quê? Porque na escravidão, nós não precisamos tomar decisões. Na escravidão, nós não precisamos ser responsáveis por aquilo que nós pensamos e fazemos. E o que o apóstolo Paulo está linkando aqui, olha, a lei que aprisiona vocês, a lei que vocês estão querendo se apegar e estão sendo escravos a ela, faz com que vocês continuem vivendo a meninice. Faz com que vocês não vivam debaixo de responsabilidade. Existe uma certa dificuldade mesmo em nós vivermos debaixo da liberdade. Quando não existe uma lei objetiva, não faça isso, não faça aquilo. E aí nós temos que pensar, nós temos que refletir, nós temos que falar, será que isso é bom mesmo? Será que eu devo fazer isso? Será que isso vai ferir alguém? Mas nós preferimos algo fácil. É mais fácil viver como escravo do que ser livre. Mas, como foi dito na última aula, o filho da escrava não herdará com o filho da livre. Irmãos, nós não podemos viver debaixo de escravidão, nem mesmo da escravidão da lei, que é essa que o apóstolo Paulo está falando aqui. É preciso esforço para sermos livres. Nós sempre seremos tentados a voltar para a escravidão, ou dos nossos próprios pecados, ou de uma lei exterior, ou da própria lei. Inclusive, irmãos, é muito fácil nós confundirmos escravidão com santidade. Por quê? Porque o legalismo é sempre o caminho mais fácil, um caminho mais comum, e nós vamos falar um pouco sobre isso depois. O apóstolo Paulo continua no verso 2, até o 5, que eu vou ler aqui, e diz o seguinte: ouçam bem o que eu, Paulo, digo, caso se deixe circuncidar, Cristo de nada servirá a vocês. Mas uma vez declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, se separaram de Cristo, caíram da graça, pois por meio do Espírito aguardamos pela fé a esperança da justiça. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que aqueles que procuram ser justificados pela lei caíram da graça, se separaram de Cristo. Qual que então é o problema da lei? Por que nós não podemos viver debaixo da lei? Vamos falar um pouquinho sobre a lei nesse momento. A lei foi dada por Deus ao povo judeu com um propósito e por um tempo determinado. A lei é justa, ela é boa, ela serviu para demonstrar, e serve ainda, para demonstrar a sabedoria de Deus, o seu caráter, a sua misericórdia. Ela demonstrava o problema do pecado, a gravidade do pecado. Ela demonstrava a necessidade de um sacrifício pelo pecado. E, inclusive,
deveria servir, por conta disso, como um sinal de que o povo adorava a Deus. Então, as pessoas que serviam a Deus, que obedeciam à lei, eram aquelas que adoravam a Deus. Israel era conhecido como o povo de Deus. Então, a lei servia para isso. Mas, como eu disse, a lei é transitória. Ela é passageira. Ela não era definitiva. E quando chegou o tempo do Messias, quando Jesus veio, morreu e ressuscitou, e quando veio o Espírito, a lei não mais servia da mesma forma. Por quê? Porque agora o povo de Deus não é mais marcado por nacionalidade, por costumes, pela obediência à lei, mas, segundo o apóstolo Paulo nesses versículos, o povo é marcado pela habitação do Espírito. Então, quem é o povo de Deus agora? É aqueles que são marcados pelo Espírito, aqueles que são habitados pelo Espírito. E se os Gálatas estão voltando a se apegar à lei para se definir como povo, eles estão voltando para uma outra época, porque não é mais para isso que a lei serve. Quando, depois da vinda de Cristo, nós desejamos nos apegar à lei para sabermos que nós somos filhos de Deus, que nós somos povo de Deus, o que nós estamos dizendo é que Jesus não serviu. É que Jesus não é completo, mas que é necessário a lei, é necessário viver debaixo da lei. E como o apóstolo Paulo nos mostra, quando nós nos colocamos debaixo da lei, existe segregação, existe problemas de etnia, porque todo aquele que quer viver debaixo da lei precisa se tornar um prosélito, precisa se tornar um judeu. Nós não temos como ser brasileiros, né, e seguir os costumes brasileiros e ser judeu. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que o povo de Deus agora é marcado pelo Espírito e não por um tipo de etnia. E esse estágio que eles estão voltando é um estágio sem Cristo. Esse é um alerta que o apóstolo Paulo faz. Porque ele diz o seguinte, olha, Cristo de nada servirá a vocês. Viver debaixo da lei é viver debaixo da maldição da lei. É viver debaixo de um sistema de sacrifícios. Nós não podemos, irmãos, viver debaixo de dois sistemas, debaixo de duas eras. Nós não podemos viver mais debaixo da lei e debaixo da lei de Cristo. Existe conflito. Por quê? Porque viver debaixo da lei é viver como se Cristo ainda não tivesse vindo. Ou viver como se Cristo não fosse suficiente, mas que fosse necessário também obedecer à lei. Como se fosse necessário também ser judeu. Viver debaixo da lei. O caso dos judeus é um caso interessante. E a gente pode refletir um pouco nisso a partir de uma imagem, né, que o Dr. Nidjei Gupta nos dá, que é referente a um navio. A lei, para a gente entender melhor um pouco o contexto da lei, é o seguinte. Pensa que você está no navio e esse navio está afundando. Está afundando, tem uma tempestade, está muito complicado, você não tem segurança, está com medo. E o capitão do navio arruma um quartinho lá e fala assim, ó, irmão, aqui está seguro. E é o seguinte, fica aqui nesse quartinho até eu voltar. Não sai daqui, porque lá fora está uma bagunça, está complicado e você vai morrer. Fica aqui e eu vou voltar para te ajudar. Beleza? Esse capitão sai. E quando esse capitão sai, vem o pessoal do bote salva-vidas. Tudo preparado com helicóptero e tudo mais, vem salvar ele. E quando bate na porta e chama ele para fora, ele fala assim, não, só aqui é seguro. Só aqui é seguro. Eu não posso sair daqui. A lei para os judeus é mais ou menos isso. Foi algo que serviu por um tempo, que demonstrava um certo tipo de segurança, para que eles não se misturassem com outros povos, para que eles não adorassem outros deuses, mas ela teve um momento que acabou, que agora é mais seguro estar com Jesus.
agora é melhor estar com Jesus. Mas eles se apegaram a isso. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, a lei serviu por um tempo. A lei serviu por um tempo. E o apóstolo Paulo, ele vai, pela primeira vez na carta, ele vai dizer o seguinte, que se eles deixarem se circuncidar, Cristo nada serviria a eles. Ele diz novamente, né? Olha, declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, não se circuncide. Vocês, gentios, não se circuncidem. Para nós isso parece algo simples, algo banal. Fala assim, eu não tenho vontade de me circuncidar. Né? Isso parece coisa... Né? Mas por que isso era algo tão sério para o judeu? Por que a circuncisão era sério? Era séria. A circuncisão não era exclusividade do povo judeu, ela aparece em várias sociedades, mas, segundo o Jimmy Dunn, ela era especialmente central para a identidade do judeu. Diferente de vários outros sinais da aliança, a circuncisão era uma marca da aliança no próprio corpo do membro da aliança. Então ele carregava nele a marca de Deus. Ele carregava nele. E em vários períodos da história, por exemplo, como no período de Macabeus, era perigoso circuncidar seus filhos. Eles não poderiam circuncidar os seus filhos. Mas o que os judeus faziam? Eles arriscavam a própria vida para circuncidar os filhos. E aqueles que não circuncidavam seus filhos, eles eram considerados como filhos de Belial, ou como um gentil. Percebam que a ideia da circuncisão está na identidade judaica, não é algo simples. E alguns rabinos, inclusive depois, foram além nesse sentido, né, hiperbolicamente, dizendo que a circuncisão sustentava a criação. E que a circuncisão se igualava à obediência aos 10 mandamentos. Olha como a circuncisão era importante para eles. E, como nós vimos, segundo eles, até mesmo Abraão precisou se circuncidar para ter sua justiça aperfeiçoada. A circuncisão era muito importante para o povo judeu. Não era algo simples, não é algo banal. Porque às vezes a gente lê essa carta e a primeira coisa que a gente faz é tentar pensar em outras ideias, porque a gente fala, não, isso aí não tem a ver, não tem a ver com a gente. Mas era algo muito central para eles. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte para eles nesse momento, olha, eu sou judeu também, eu entendo a importância da circuncisão como questão de povo e tudo mais, mas se você como gentil se deixar circuncidar, você está dizendo que a iniciação no povo de Deus se dá agora da mesma maneira como se dava no antigo sistema. Mas não é mais assim. A iniciação no povo de Deus se dá em Cristo, pelo Espírito. É assim que nós entramos no povo de Deus. Não é mais segundo o antigo sistema. Não é mais segundo o antigo sistema. O apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos da Galácia que se eles se deixarem circuncidar, eles estariam confessando que Cristo não era suficiente. Isso nós já falamos várias vezes, falamos isso em sermões, que quando nós acrescentamos qualquer coisa a Cristo, Cristo acaba perdendo o seu valor, porque Cristo é suficiente. Quando nós dizemos que, olha, nós precisamos crer em Cristo e fazer qualquer outra coisa para sermos salvos ou para pertencermos ao povo de Deus, nós estamos diminuindo o sacrifício de Cristo. O apóstolo Paulo chega a falar que nós estamos anulando o sacrifício de Cristo, como se Cristo tivesse vindo em vão. Em vão. E o apóstolo Paulo vai dizer também que por meio do Espírito nós aguardamos pela fé a esperança da justiça. No verso 5. Quando nós vivemos pelo Espírito e não vivemos pela lei,
nós vamos tratar disso um pouco na próxima aula, mas nós estamos dizendo que é o Espírito Santo em nós que é um guia confiável de como nós devemos viver a nossa vida perante Deus. Agora, quando nós queremos viver pela lei, nós estamos dizendo que não importa se o Espírito de Deus está em nós. Isso não é confiável para viver. Eu preciso de algo externo para viver. Nós estamos dizendo que o Espírito de Deus em nós não é poderoso o suficiente para nos transformar e que nós precisamos da lei para permanecermos aceitos por Deus. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, olha, se você quer viver pela lei, você saiba que você está debaixo da maldição da lei. Porque Cristo, para você, não tem valor. Porque o sacrifício de Cristo, então, para você é ineficaz nesse sentido. Então, se você quer viver debaixo da lei, saiba que debaixo da lei só existe maldição. Porque a lei não pode perdoar pecados. A lei não pode manter ninguém diante de Deus. O Richard Reis vai dizer que essa confusão dos Gálatas é uma confusão escatológica. Que a circuncisão como entrada para viver debaixo da lei é dar um passo para o antigo estágio da história, um passo que leva à escravidão. Então, o que ele está dizendo é basicamente o seguinte, você viver debaixo da lei no tempo de Jesus é como se você estivesse vivendo no passado, um passado antes da redenção, um passado em que aquilo servia para aquele tempo, mas para hoje não serve mais. Porque para hoje já passou, para hoje já tem outro significado, outro sentido. E nós estamos negando, quando nós vivemos pela lei, nós estamos negando a Jesus. Nós estamos negando a Jesus. Viver debaixo da lei, nos nossos dias, é um erro histórico, porque a lei pertence a uma era anterior. É um erro social, porque se nós vivemos pela lei e achamos que estamos salvos pela lei, nós estamos dizendo que somente judeus são o povo de Deus. E é um erro hermenêutico, porque quando nós enxergamos a lei como meio de pertencer ao povo de Deus e de ser salvo, nós estamos lendo a lei errado. Nós estamos lendo a palavra errado. Então é um erro muito grave. Viver segundo a lei é viver em um sistema diferente do sistema de Cristo. E segundo o apóstolo Paulo, no verso 4, vocês que procuram ser justificados pela lei, se separaram de Cristo, caíram da graça. Viver segundo a lei é cair da graça. Viver como um legalista é cair da graça. Isso pode dar uma coceira no nosso ouvido, porque geralmente nós pensamos que alguém que cai da graça, alguém que é um apóstata, é um libertino, é uma pessoa que vive da maneira como quer e tudo mais, e também é um apóstata dessa maneira. Mas o apóstolo Paulo aqui está ligando a apostasia à lei, alguém que quer viver debaixo da lei, debaixo de um sistema que já passou. Ser legalista é cair da graça. Ser legalista é negar o sacrifício de Jesus. Viver debaixo da lei é negar a revelação da cruz. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, não tem como nós sermos legalistas e dizermos que nós vivemos debaixo de Jesus. E o apóstolo Paulo, essa noite, ele nos coloca de frente com dois caminhos. O caminho da lei e o caminho do Espírito. O caminho da lei, ele é bem iluminado e já foi muito trilhado. Nós temos certinho aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós não podemos fazer. É um caminho atraente, porque é sinalizado. Então a gente sabe tudo que como funciona. Mas
o apóstolo Paulo exorta aos Gálatas e nos exorta a tomarmos um outro caminho. O caminho do Espírito, o caminho da fé que confia somente em Cristo. Esse é o caminho que o apóstolo Paulo nos chama a viver. E no versículo 5, o apóstolo Paulo esclarece que o papel do Espírito Santo na nossa vida é iluminar e capacitar os crentes a viver com fé e esperança em uma justiça ainda não totalmente alcançada nessa vida. Porque ele vai dizer que nós, por meio do Espírito, aguardamos pela fé a esperança da justiça. Nós não precisamos de uma justiça realizada nesse momento. Ou seja, nós não precisamos ficar procurando meios de nós dizermos que nós fomos salvos. Nós não precisamos ficar procurando sinais de que nós fomos aceitos por Deus. Porque pelo Espírito que habita em nós, nós sabemos que nós pertencemos a Deus. Porque aqueles que confiam na lei e na sua justiça, eles acreditam que serão justificados pela obediência aos mandamentos. Então, quando eles obedecem, eles se sentem justificados. Quando não obedecem, se sentem condenados. Por quê? Porque essa é uma falsa confiança. Porque, como o apóstolo Paulo disse no capítulo 3, o caminho da lei leva à maldição. O caminho da lei só termina em maldição. Mas o apóstolo Paulo nos fala sobre uma justiça real, que ainda não nos foi totalmente concedida, mas faz parte da esperança cristã. E nós podemos já conhecer, experimentar em parte, aqui e agora, pela fé em Jesus Cristo. O Espírito Santo, e não a lei, dá aos crentes confiança e segurança de que nós somos totalmente aceitos e acolhidos por Deus por meio da participação na vida e na morte de Jesus Cristo. Por meio do Espírito e não por meio da lei, nós podemos ter esperança e esperar pacientemente por algo que não podemos ver. O apóstolo Paulo vai continuar no verso 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. O apóstolo Paulo aqui vai defender a sua ideia de que o problema não é você se circuncidar ou não se circuncidar. É algo anterior a isso. O problema é achar que a circuncisão ou a não circuncisão vai te fazer ser aceito por Deus. O problema é achar que a circuncisão e a não circuncisão, juntamente com Cristo, vai fazer com que você seja melhor que os outros. O problema é que a circuncisão ou a não circuncisão separa a igreja. Porque você vai ter diferença. Então, olha, aqueles que são circuncidados e aqueles que não são circuncidados. Crentes de primeiro escalão, crentes de segundo escalão. Mas o apóstolo Paulo aqui vai falar sobre isso, que aquilo que tem efeito é a fé que atua pelo amor. É a fé que atua pelo amor. A circuncisão estava sendo usada para excluir pessoas. Estava sendo usada para separar o povo. Mas Paulo vai dizer que nós demonstramos que nós genuinamente temos o Espírito, que nós genuinamente somos filhos de Deus, quando nós amamos uns aos outros. E o amor, e a pregação desse amor, é a verdadeira marca da comunidade do Messias. Então nós não carregamos, como comunidade de Cristo, uma marca da circuncisão. Nós carregamos a circuncisão no coração. Nós amamos e nós pregamos esse evangelho. Nós somos testemunhas desse evangelho. E assim nós somos marcados por Deus. E assim nós sabemos que nós somos filhos de Deus. Agora não é mais circuncisão, não são mais leis alimentares e nem a guarda de dias. É o amor que nos marca.
Nós somos reconhecidos como filhos de Deus quando nós amamos uns aos outros. E como é que esse amor se parece? Esse amor é o amor que nós vemos por aí? Vai ficar para a próxima aula isso, porque o apóstolo Paulo vai continuar falando sobre isso, tá bom? Então, guarda aí que na próxima aula a gente vai falar sobre isso. E o apóstolo Paulo ele continua no verso 7 e 8. Ele vai dizer, vocês corriam bem, quem os impediu de obedecer à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. O apóstolo Paulo ele gosta de fazer uso da corrida, né, de um esporte da corrida. Ele gosta de fazer uso disso. Por quê? Porque era algo que as pessoas se dedicavam, era algo que as pessoas faziam. Então as pessoas conheciam. Ele vai dizer que, olha, vocês nessa caminhada da vida, nessa corrida cristã, vocês corriam bem. Mas esses judaizantes, esses falsos mestres, eles estão cortando na frente de vocês, né? Para falar sobre circuncisão, o termo que ele usa dá esse sentido de cortar. Eles estão se colocando na frente de vocês. Quando eles tentam fazer vocês obedecerem à lei, juntamente com Cristo, eles estão cortando na frente de vocês. E estão atrapalhando a caminhada de vocês. Eles estão fazendo vocês caírem. Eles estão fazendo vocês terem uma caminhada mais difícil. E, inclusive, podendo até mesmo cair da graça, como nós já dissemos anteriormente. Essa persuasão, diz o apóstolo Paulo, não provém daquele que os chama, não provém de Deus. Viver segundo a lei não é algo que vem de Deus. O que eu queria marcar com a gente nesse momento é, mais uma vez, falando um pouco sobre o legalismo, é que, segundo o texto do apóstolo, o legalismo, ele atrapalha a caminhada da igreja. Aqueles irmãos que desejam, que poderemos ser inclusive nós, quando nós desejamos isso, viver segundo a lei, atrapalham a caminhada dos irmãos que desejam viver como o filho da livre. Na semana passada nós ouvimos que o filho da escrava persegue o filho da livre. Aqueles que desejam viver segundo a lei, perseguem aqueles que foram gerados pela promessa. Por que nós estamos falando isso? Porque às vezes nós temos a ideia de que o legalismo é algo passivo, é algo que a pessoa tem só para ela. Mas não. Geralmente o legalista, ele impõe o jugo na vida de outras pessoas. Geralmente, quando nós somos legalistas, nós impomos esse jugo na vida de outras pessoas. Olha, você não deve viver assim, você não pode fazer isso. Ah, se você soubesse tanto quanto eu sei, né, se você fosse tão crente quanto eu sou, você não faria isso. E isso vai gerando categorias para dizer quem é filho de Deus e quem não é. Quem crê no Messias e quem não crê. Quando o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos filhos mediante a confiança na promessa de Deus. Nós não somos filhos porque nós nos apegamos à lei, mas na promessa. E o apóstolo Paulo ele vai continuar esse argumento dele. Ele vai ficando cada vez, parece que ele vai ficando bravo assim, dá essa impressão. Porque ele vai dizer, olha, um pouco de fermento faz fermentar toda a massa. Legalistas, filhos da escrava, no meio dos filhos da lei, dos filhos da livre, vai atrapalhando, vai gerando confusão, vai gerando problemas. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, nós não podemos aturar legalistas no nosso meio, nós não podemos aturar os filhos da escrava no nosso meio. Aqueles que desejam viver segundo a lei e impor isso na vida dos irmãos, não devem ser aturados. Nós temos assim uma ideia, né, se não me engano é João Calvino quem fala um pouco sobre isso, sobre o irmão mais fraco, né, o irmão que é mais forte, mas alguém que muitas vezes se confunde como o irmão mais fraco é o legalista. Ele se diz sábio, se diz alguém que conhece, mas
ele se ofende com a liberdade que Cristo dá ao seu povo. E ele deseja viver segundo a lei. E eu não sei se vocês já estão pensando um pouco sobre isso, mas o que não faltam são pessoas que impõem regras a nós. São pessoas que impõem regras exteriores, inclusive à palavra de Deus. São pessoas que vão dizer o seguinte: olha, vocês receberam a Deus, olha que legal, mas assim, você já passou pelo meu curso de libertação? Porque só depois que você passar por isso, que você vai ser crente, hein? Depois que você passar pelo meu curso de cura e libertação, você vai ser um outro patamar. Ou, né, no nosso caso aqui, depois que você fizer o grupo de estudos de Gálatas, rapaz, você vai, né, ter outro nível com Deus, hein? Não funciona assim, irmãos. Não funciona assim. É muito fácil nós pegarmos coisas boas e nós fazermos isso como pedra de tropeço para os nossos irmãos. É muito fácil. Se a lei de Deus for utilizada dessa forma, quanto mais coisa que nós inventamos, né? Mas o apóstolo Paulo ele não está triste, porque ele fica bravo, mas ele vai dizer: olha, eu estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de outro modo, e aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. O apóstolo Paulo está preocupado? Está preocupado. Ele vem falando sobre isso. Mas, porque ele crê que aquele que os chamou é poderoso e fiel para guardá-los, ele diz: olha, por meio da minha exortação, por meio daquilo tudo que eu já falei, eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai fazer vocês pensarem como eu penso. Vai fazer vocês verem que esse legalismo só vai levar vocês para o inferno, ou só vai levar vocês para a escravidão. O apóstolo Paulo, por mais que esteja preocupado, ele confia em Jesus. E ele diz: olha, esses falsos mestres, seja quem for, sofrerão a condenação. Ele continua no verso 11. Irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz teria sido removido. Muito provavelmente, esses falsos mestres estavam dizendo: olha, o apóstolo Paulo, ele já pregou circuncisão. Ou diriam o seguinte: olha, o apóstolo Paulo ele esteve aqui rapidamente, e ele falou sobre o evangelho, mas com certeza, depois que ele falou aqui, ele iria falar também sobre a circuncisão. Não deu tempo. Ou alguns diriam: olha, o apóstolo Paulo, por querer ficar bem com vocês, não pregou a circuncisão. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, olha, para falar mal do apóstolo Paulo, o cara tem que ter coragem, né? Porque o apóstolo Paulo vai dizer: olha, se ainda prego a circuncisão, por que eu continuo sendo perseguido? O apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, vocês estão preocupados com uma marca. Eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Eu carrego a perseguição. Se eu pregasse a circuncisão, a obediência à lei, os judeus não me perseguiriam. Mas como eu prego Cristo e Cristo crucificado, eu sou perseguido. Ele diz: olha, a minha perseguição é minha testemunha. É minha testemunha. Porque se eu pregasse a circuncisão, o escândalo da cruz teria sido removido. Quando nós, por medo, porque a cruz é um escândalo, irmãos. A cruz é um escândalo. Dizer que o mundo caiu, que o mundo pecou, que as pessoas pecam, que nós estamos debaixo de maldição, que nós caminhamos a passos largos para o inferno, que nós somos inimigos de Deus, isso é um escândalo. Mas, quando nós tentamos remover esse escândalo, nós fazemos aquilo que esses inimigos do apóstolo fazem. Nós tiramos esse escândalo, nós fazemos um outro evangelho. E nós precisamos sempre pensar nisso, irmãos, porque o autor o N.T. Wright vai dizer que toda cultura, todo tempo, as pessoas correm o risco de neutralizarem a mensagem do evangelho para que ela se torne mais palatável para as pessoas. Fazer com que isso não ofenda ninguém, fazer com que isso não incomode, que não fale mal contra o império, que não fale mal contra quem está no poder. E o apóstolo Paulo fala que nós corremos esse risco ainda hoje de acabar com o escândalo da cruz. Mas o apóstolo Paulo não tem problema com escândalo, irmãos. Nenhum. Porque ele termina
no verso 12, dizendo o seguinte: olha, quanto a estes que os perturbam, quem dera que se castrassem. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Falou, olha, se o problema é um corte, então eles que façam outro. Se um corte garante vocês no povo de Deus, eles que se castrem. O que ele está dizendo ali? Ele está fazendo, é uma polêmica mesmo. Ele está sendo polêmico. Ele está mexendo com algo que é muito caro para aquele povo e para os judeus. Porque naquele lugar, as pessoas que eram castradas, elas eram motivos de chacota. Eram consideradas, às vezes, nem como masculinas, as pessoas. E para os judeus, pior ainda. Porque aqueles que se castravam, e que ele fala uma autocastração ainda, eles eram excluídos do povo de Deus. Eles não poderiam participar mais do povo de Deus. Então ele está dizendo, olha, se o problema é esse, se eles querem excluir vocês por conta da circuncisão, que eles mesmos se excluam. Que eles mesmos se excluam. Não permitam que esses falsos mestres os perturbem, que eles sejam excluídos do meio de vocês. Para terminar, para a gente pensar um pouco sobre isso e ir para os grupos, para o apóstolo Paulo, irmãos, aquele que fala sobre o amor, ele fala sobre a necessidade de nós vivermos juntos, de nós caminharmos em comunidade, e nós aceitarmos uns aos outros e pregar o evangelho uns aos outros, mas o apóstolo Paulo vai dizer, olha, nós não podemos tolerar facções no nosso meio. Aquelas pessoas que causam facções no meio do povo de Deus, elas precisam ser excluídas. Nós não podemos deixar isso. Pessoas que vivem deliberadamente no pecado não devem ser excluídas. O apóstolo Paulo fala sobre isso. É duro. Até inclusive quando estava montando minha aula, eu pensei nem em falar um pouco sobre isso, porque dói o meu ouvido também, quando eu falo para vocês. Mas o apóstolo Paulo fala sobre isso. Claro, né, que a gente não vai sair excluindo só por coisas na nossa cabeça, né? Mas o apóstolo Paulo, ele nos orienta dessa forma, a nós olharmos e vermos. Inclusive, vamos olhar para nós mesmos. Se nós não somos pessoas, como nós às vezes já fomos também, pessoas que causam divisões no povo de Deus, que por meio de questões pessoais, de caráter, nós estamos causando facções. E nós estamos separando aquilo que Deus uniu na cruz, que é o povo de Deus. Amém? Que nós possamos permanecer firmes na liberdade e que nós não sejamos escravos nem mesmo da lei de Deus. Vamos levantar para orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela sua bondade, pela sua graça. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos ter a segurança de que o Senhor nos guarda. Nós podemos ter a segurança de que o Senhor nos fez povo, o Senhor nos uniu ao Senhor, o Senhor nos tirou das trevas, o Senhor nos trouxe para a luz, Senhor. Nós te louvamos por isso. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco nessa noite, que nós possamos ter certeza de que nós somos os teus filhos. E se há alguma dúvida no nosso coração, Senhor, que nós possamos nos arrepender, que nós possamos buscar no Senhor conhecimento, possamos buscar no Senhor convicção, que nós possamos ser transformados, Senhor, para que somente assim nós possamos viver da maneira como o Senhor deseja que nós possamos viver. Nós pedimos, Senhor, que nós possamos ser pessoas livres, livres do pecado, livres da lei, livres dos nossos próprios desejos, e nós possamos viver, Senhor, para o Senhor, para o seu reino e para a sua glória. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.